Olá! Existe um ensinamento em algumas denominações religiosas que dizem que cada pessoa tem 7 demônios na sua vida. Isso é baseado em um texto bíblico. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 43. Jesus dizendo assim: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando de onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos, piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. A maldade está baseada numa possessão demoníaca? É isso mesmo? O que está dizendo? Será que uma pessoa pode realmente ter 7 demônios? O que esse texto está querendo dizer? Que ensinamento é esse de que cada pessoa tem 7 demônios? Intrigante? Vamos aprender juntos? Pois está no ar, na mira da verdade. Alô, seja bem-vindo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aqui com a gente, fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer. Por quê? Afinal de contas, são as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas bíblicas, teológicas, sobre religião, que nós procuramos respondê-las baseados na Palavra de Deus. Este que eu digo que é o nosso manual de sobrevivência. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a Bíblia responderá para você, tá bom? Vamos começar nosso programa cumprimentando meu amigo e professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui o seu escritório. Agora sim, agora eu estou lhe enxergando melhor. É uma satisfação, meu amigo, estar aqui novamente. E antes eu queria te mandar alguns abraços aqui, eu só queria mostrar para o telespectador uma coisa. Olha, eu tenho muitos abraços aqui, então muitos amigos me pedem abraço e às vezes perguntam assim, mas por que você não mandou meu abraço? É porque eu vou mandando abraço por ordem de chegada. Então o que eu vou fazer? Hoje eu mando uns 4 abraços, aí semana que vem mando mais e vamos indo, tá bom? Mas antes de mandar um abraço para as pessoas que assistem, eu quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Tito Rocha, porque hoje o amigo Tito está fazendo aniversário, né? Que Deus abençoe a você, amigo Tito, que você tenha aí muitas alegrias, que você continue sendo usado por Deus como tem sido para fazer a diferença aqui na Novo Tempo. Obrigado, professor, obrigado. E vamos mandar alguns abraços aqui. Primeiro um abraço aqui para a dona Emília Fortes, que é de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. É uma senhorinha que eu tenho também como uma mãe, muito importante para a minha vida. Faz tempo que eu não a vejo. Mando um abraço para a senhora, dona Emília, que Deus lhe guarde e lhe proteja sempre. Um abraço também para a Igreja Adventista Central de Ribeirão Preto. Quem me falou que vocês gostam muito do programa foi a Patrícia, que veio aqui assistir conosco hoje. E um abraço também aos amigos Marcelino, Ellen, Elisângela, Ieda, Márcio, Iracema, Celso, Dona Cleusa, Ana Paula, Sheila, Roberto, Eduardo, família e amigos que estão de todos, né, dessa igreja também querida por nós aqui. E um abraço também para o Genivaldo, para a Isabela e Pedrina, que são de São Paulo. Que Deus guarde a vocês. E o último abraço hoje é para o Celso Renan. Aqui eu não identifico na carta de onde ele é, mas ele é um fã do programa Na Mira da Verdade, gosta muito. Deus abençoe também você, Celso Renan, e que Deus nos dê um programa abençoado hoje de estudo da Bíblia. Ok, professor, eu também quero mandar um abraço todo especial para muita gente que tem assistido a gente em outros lugares do mundo.
Nós temos pessoas que estão nos assistindo na Itália, pessoas que nos assistem no Japão, pessoas que nos assistem em Portugal, em Moçambique, em Angola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muitas vezes eles escrevem pra gente, olha, eu não consigo assistir ao vivo o programa, mas já estou aqui esperando a reprise. Um abraço carinhoso a você que está nos assistindo aí, quem sabe numa reprise, quem sabe na internet. Muito, muito obrigado pela sua audiência e obrigado por estarmos aqui e fazer o programa acontecer, porque as suas perguntas também chegam e sempre estão aqui na mira. Obrigado, viu, pela participação de cada um de vocês. E você que nos assiste através da Sky, canal 14, um abraço carinhoso também para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Mas vamos começar o nosso programa. Professor, a questão é a seguinte, essa pergunta chegou a semana passada, através do nosso blog aqui, e quem mandou foi o Jadiel Jonatas, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: eu tenho algumas dúvidas sobre ensinos de algumas denominações que falam que cada pessoa tem 7 demônios. Essa passagem, por exemplo, de Mateus 12, dos versos 43 a 45, é bastante intrigante. E aí, professor, a gente leu aqui que Jesus estava falando que me dá a entender de que um espírito sai da pessoa, anda por aí vagando, aí volta, encontra a casa limpa, organizada, chama mais 7 demônios e ali habitam. O que é isso, professor? Que história é essa? Existe alguma relação aí dos demônios, cada pessoa ter aí uma probabilidade de ter demônios na vida? O que é isso? Pois olha, essa é uma pergunta que é importante esclarecermos pelo seguinte: realmente, quando estudamos a Bíblia, percebemos que há um conflito entre o bem e o mal. Então lemos, por exemplo, Apocalipse 12, 7 a 9, diz que houve uma guerra, uma peleja, uma batalha entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Então houve um momento que seres angelicais se rebelaram contra o amor e contra o governo de Deus e foram expulsos do céu. E esses seres, quando foram expulsos do céu, eles estão hoje numa obra contínua de rebeldia contra Deus, e uma das obras desses seres é desfigurar a imagem de Deus no ser humano, porque eles têm ódio do Criador, não aceitaram as oportunidades do Criador e mesmo assim adquiriram ódio dele. Então realmente existem as chamadas possessões demoníacas, que não tem nada a ver com doenças mentais. Agora, precisamos ter cuidado na forma como lemos o texto bíblico. Por quê? Nós temos a tendência de muitas vezes lermos um texto e isolarmos este texto do seu contexto e acabamos inventando uma doutrina que a Bíblia não quer ensinar. Por exemplo, esse texto de Mateus 12, 43 a 45, que se encontra, que fala, não é, destes 7 demônios que saem, que voltam para uma pessoa e que a pessoa tem um estado pior, esse texto está num contexto específico. Em que contexto? Cristo está falando com os fariseus e eles haviam pedido a ele um sinal de que ele era o Messias. Jesus, em resposta, diz o seguinte: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim eu estarei no ventre da terra e depois serei ressuscitado. Esse será o maior sinal para vocês de que eu sou o Messias, porque eu estarei morto e ressuscitarei. Só que eles não queriam aceitar a verdade. Eles não queriam aceitar as evidências. E por isso, por eles serem pessoas que tinham um contato pessoal e direto com Jesus, por eles não aceitarem a Cristo como Messias, o estado espiritual deles seria muito pior do que o de outras pessoas que viveram antes deles e que não tiveram a mesma revelação que eles tiveram, o mesmo contato pessoal com o Messias. E aí é nesse contexto que ele apresenta essa declaração, dizendo o seguinte, que quando um espírito, um demônio sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, descansa e aí ele não encontra lugar para ele ficar. E aí o que acontece? Ele volta para uma pessoa e traz com ele mais 7 espíritos piores ainda. Cristo quer dizer o seguinte, assim como vocês se encontram num estado espiritual muito pior do que outras pessoas que viveram antes de vocês, porque vocês rejeitaram a mim como Messias, uma pessoa, não é, que
tem um demônio expulso da vida dela e ela não se cuida, não investe na sua espiritualidade, o estado dela se torna pior. Então ele está fazendo uma comparação com esses líderes religiosos. Como eles tiveram um contato direto com o Messias e o rejeitaram, então eles se encontravam numa condição muito pior do que outras pessoas que não tiveram uma revelação tão clara do Messias, ao ponto de vê-lo pessoalmente. Do mesmo modo que uma pessoa que pode ter vários demônios na vida dela, não é? Ao ser expulso o demônio, ele traz consigo outros, porque essa pessoa não cuidou da sua vida espiritual. Então é nesse contexto que se encontra essa passagem. Agora, isso significa que uma pessoa pode ser possuída por 7 demônios? Digo para você, amigo, não apenas por 7, mas por uma legião inteira. Eu vou ler para você um texto que fala sobre isso, que se encontra em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vou ler para você a partir do verso 9. Cristo está tendo um diálogo com uma pessoa possessa e olha o que o demônio fala com Cristo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. De acordo com a Bíblia, não são apenas 7 espíritos que podem incomodar uma pessoa, mas muitos. Agora, por que isso acontece? Primeiro, porque de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, estamos numa batalha entre o bem e o mal. Segundo, Cristo nos deu uma indicação de que certas pessoas são mais propensas a terem possessões por causa do estilo de vida desregrado delas. O que você quer dizer com isso, Leandro? Vou ler para você um texto e aí finalizaremos essa resposta com esse texto aqui. Vou ler para você o que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Jesus havia curado uma pessoa. Esta pessoa estava doente, era um paralítico por cerca de 38 anos. Interessante, quando Cristo curou essa pessoa, Cristo deu uma declaração muito interessante que nos mostra que um estilo de vida desregrado pode nos trazer doenças e, obviamente, pode nos trazer enfermidades espirituais, possibilitando, sim, possessões demoníacas. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Isso é bem parecido com o texto que o Tito leu para nós. Que uma pessoa se torna pior numa segunda possessão do que numa primeira. Por quê? Porque ela volta a praticar o estilo de vida desregrado que faz com que ela seja mais propensa a sofrer possessões. Então temos que ter cuidado com isso. Precisamos ser pessoas que cuidem da vida, da saúde, da mente, para não darmos oportunidades para o inimigo. Agora, eu tenho uma notícia boa para você. Você não precisa ficar preocupado com isso. Porque, infelizmente, tem muitas igrejas que falam mais no diabo do que em Deus, não é? Utilizam aí o demônio para ganhar dinheiro das pessoas. Engraçado. Engraçado é uma forma de dizer, porque na verdade é triste. As pessoas não percebem que certos pastores, por mais bem intencionados que sejam, eles estão entrevistando o diabo para ganhar dinheiro. Então você tem que ter cuidado com isso. Tem muita fraude por aí. O diabo tem usado muita gente que fala em nome de Jesus, mas não fala em nome de Jesus na verdade. Agora, se você é uma pessoa que segue a Deus, serve a Deus e pede a ajuda dele para viver de acordo com os princípios dele, mesmo sendo você um pecador, 1 João 5, 18 se aplica a você e você pode ficar tranquilo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. E por que não o atinge? Porque de acordo com o Salmo 34, verso 7, um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Assim como há demônios querendo desfigurar a imagem de Deus no ser humano, há anjos bons cuidando de nós, nos orientando para permanecermos com Deus. E de acordo com Hebreus 1,14, esses anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que aceitaram a Cristo, obviamente.
cuidado com as igrejas que falam mais no demônio do que em Jesus Cristo. Tenha muito cuidado. Escolha uma igreja com base na revelação da Bíblia e não numa igreja que fica por aí só achando que expulsar demônios é coisa boa. Lembre-se de Mateus 7, 21 a 23, que muitos, mesmo expulsando demônios de pessoas, vão se perder do mesmo jeito. Porque fazer milagres e expulsar demônios não é uma prova de que o indivíduo está em harmonia com a Bíblia. Veja se o que ele ensina está em harmonia com a Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso padrão e não simplesmente milagres e sinais que podem ser falsificados pelo príncipe das trevas. Ok, professor. Muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 99156 6972. 12 99156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Como não para de chegar as perguntas aqui. Mande pra gente, de repente a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que do lado direito está dizendo que o programa está no ar. É só você mandar sua pergunta, que ela chega aqui na hora para mim. E através das nossas redes sociais, você também participa pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade, tá bom? Tem um SMS que chegou aqui, professor, já que nós estamos falando de demônios aí, a questão é a seguinte, esses dons espirituais que fala ali em Coríntios 12, de 4 a 11, que a igreja receberia os dons espirituais, o nosso amigo aqui, deixa eu ver como que é o nome dele, o Jade, até ele falou assim, olha, já há mais de 2 meses que eu mando pergunta para vocês aí e não consegue responder, Jade, sua pergunta está na mira agora. A pergunta dele é a seguinte, em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, professor, fala sobre os dons espirituais dados à igreja, para que ela cresça. Mas tem 2 dons que não se vê hoje, que é a cura e expulsar demônios e ressuscitar na igreja, que fala a verdade. Por quê? Então, olha aí, a gente vê vários dons manifestados aí na igreja. Agora, aquele de ressuscitar ou de livrar a pessoa dos demônios, quando a pessoa quase que está morta, parece que não se vê. Esse de expulsar demônios, a gente vê um monte de coisa aí. Agora, ressuscitar, curar, como é que é isso daí, professor? Que dons a Bíblia está falando aqui e por que nos nossos dias hoje isso não acontece? Pois, ora, devemos ter em mente uma coisa. Deixa eu só contextualizar um pouquinho. Nesse texto que ele mencionou aqui, quando a gente percebe, ele mencionou também o que acontece ali em Marcos, ele também falou sobre Marcos, mais ou menos nesse mesmo contexto, quando Jesus foi lá e curou aquele homem que tinha um filho que era surdo e que quando o demônio pegava ele espumava pela boca, caía no chão, e Jesus falou, por que vocês não, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? E Jesus falou assim, por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Vocês não têm fé para isso? Então, como é que a gente entende nos nossos dias? Será que a igreja não tem mais a fé que Jesus realmente queria que tivesse para fazer esses milagres? Essa é uma das razões. Realmente, nós vivemos num período, de acordo com Apocalipse 3, Apocalipse 3, Apocalipse 2 e 3 falam de 7 períodos pelos quais passaria a igreja de Deus na história do mundo. Em Apocalipse 3 há um período chamado período de Laodiceia, que é um período que, quando lemos Apocalipse 3, é um período de mornidão espiritual entre o povo de Deus. Então, uma das razões para os milagres não serem tão frequentes como nos tempos bíblicos é que as pessoas estão mornas realmente, espiritualmente. As pessoas não estão tão comprometidas mais com o estudo da Bíblia como eram no passado. Então, pessoas que não são comprometidas com o estudo da Bíblia, não têm um íntimo relacionamento com Deus, como é que elas vão fazer maiores milagres em nome de Deus? Não tem como, não é? Agora, há um outro detalhe também que devemos considerar. O fato de existirem vários dons espirituais não significa que Deus vai utilizar todos os dons espirituais da mesma forma em todos os períodos da história. Por quê? Se você ler o verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai perceber uma coisa interessante. Aqui diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que é o Espírito Santo, e ele as distribui individualmente a cada um
como quer. Ou seja, quem dá um dom espiritual é o Espírito Santo. Pode acontecer de, no momento da história, ele decidir usar um outro dom espiritual mais do que outros. Nos dias de Jesus, o expulsar demônios foi muito utilizado. Nos dias dos apóstolos, continuou tendo as pessoas que expulsavam demônios, mas o dom de línguas foi muito importante para o evangelho se espalhar a outras civilizações, outras culturas. Agora, nos últimos dias, a Bíblia diz que o Espírito Santo priorizaria outro dom, mesmo que utilizasse os outros. E eu vou ler para você o que está aqui em Atos 2, 17 e 18. Então é importante sabermos que o Espírito Santo ele não tem só uma forma de agir no decorrer da história. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. É óbvio que os milagres acompanharão, mas o principal dom que Deus vai utilizar nos últimos dias é o dom de profecia, para fazer as pessoas, por meio dos profetas, voltarem para as Escrituras. E Paulo já demonstra essa preocupação com o dom de profecias em 1 Coríntios 14, 1. Mesmo sendo a favor do correto uso do dom de línguas, ele fala o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Deus se utiliza especialmente do dom de profecia, ou seja, de falar daquilo que está na palavra de Deus, porque os milagres são muito falsificados pelo demônio hoje em dia. Então o Espírito Santo achou por bem fazer assim. E isso não significa, obviamente, que outros dons sejam excluídos. Simplesmente, em diferentes épocas da história, ele se utiliza daqueles dons que ele, o Espírito Santo, julga serem os melhores para determinadas épocas da história. Ok, professor. Muito bem. Agora a próxima pergunta que chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Edinaldo Ferreira. Ele é de Vitória, no Espírito Santo. Edinaldo, obrigado pela sua participação. A pergunta dele é a seguinte. Preste bem atenção, professor. Você está aqui, ó, na mira. Os cristãos adoram dizer que Jesus morreu sacrificando a sua vida por nós. Mas se ele era Deus, então como ele não saberia que em 3 dias estaria vivo no céu para nos governar? Se ele sabia e está lá, vivo, numa situação melhor do que quando ele vivia aqui na terra, o que exatamente ele sacrificou? E ele termina dizendo a pergunta seguinte: sou ateu. Professor Leandro Quadros, Jesus sacrificou o quê? Se ele era Deus e sabia que ele morreria, mas certamente estaria no céu novamente, que sacrifício foi esse? Pergunta muito interessante deste nosso amigo. Qual é o nome dele, Tito, mesmo? Edinaldo Ferreira. Edinaldo, muito obrigado, Edinaldo, por você enviar essa sua pergunta. Ela é muito importante e eu vou tentar lhe ajudar nisso nesse breve espaço de tempo que temos. Você veja bem, vou dar uma ilustração para iniciarmos. Imagine o que significaria para você e eu, por exemplo, nos transformarmos em vermes. Isso é se rebaixar, eu estou contando uma parábola, é se rebaixar ao extremo. Agora imagine o que significou para Deus se transformar num ser humano com um corpo corrompido pelo pecado. Imagine, por outra ilustração, imagine uma pessoa que foi milionária a vida inteira, se encontrar depois morando numa favela. Com certeza o sofrimento dela é muito maior do que o sofrimento de alguém que sempre morou na favela. Jesus sempre foi Deus, como você bem disse, mesmo você não crendo nisso, mas você argumentou muito bem. Jesus sempre foi Deus. Agora imagine o que é para a divindade abandonar todas as glórias e riquezas do céu e empoeirar seus pés aqui neste mundo. Então ele pagou um preço muito alto. Deixar de ser milionário e morar na favela não é brincadeira. Agora, veja o que Cristo passou. Quando Cristo foi morto na cruz, mesmo que ele soubesse que ele teria uma vitória,
ele, na encarnação, ele combinou de maneira misteriosa a natureza divina e humana. Ele não deixou de ser Deus, mas se tornou ser humano. Então, como ser humano, ele tinha medos, ele tinha pesares, ele tinha tristeza. Ele sempre foi Deus, mas se tornou também humano. E aí, quando você lê o relato do que ele passou na cruz, quando na cruz ele passa por aquela tortura física, e depois quando ele sente um afastamento de Deus, o Pai, porque ele recebeu todos os pecados de Deus, aí você percebe que realmente o que ele pagou foi muito caro. Então em Mateus 27, lemos aqui o seguinte, a partir do verso 45, depois de um tempo agonizando na cruz, tremenda dor física e emocional, olha o que ele disse. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Você imagine o que era para Cristo sentir que ele poderia morrer e não ressuscitar mais. Imagine a dor emocional que ele enfrentou neste momento, porque na sua humanidade ele sentiu que ele estava experimentando a morte eterna no lugar do ser humano. Então realmente, querido amigo, ele pagou um preço muito alto. Tão alto que quando ele voltar e nos levar para morarmos com ele para sempre, ele vai ter para sempre a natureza divina e humana. Ele assumiu uma forma humana glorificada hoje. Ou seja, ele por toda a eternidade vai ser divino humano. Então o preço que ele pagou para resgatar você, mesmo você não crendo nele, o preço que ele pagou foi muito alto. E por isso eu recomendo, continue aprendendo sobre Jesus, sobre a vida dele, sobre o que ele fez pelo ser humano. E você, como muitos outros ateus, você vai chegar à conclusão de que Cristo realmente existiu, não apenas como um personagem histórico, mas que aquilo que ele afirmou sobre ele mesmo ser Deus, ele tinha razão. Que Deus te abençoe nessa sua busca, né? E lhe ajude a encontrar as respostas lógicas para os seus questionamentos. Ok, professor, muito bem. Continue mandando suas perguntas, os seus questionamentos para a gente. A gente vai para o intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 35 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo. E a você que também nos ouve através da Rede Rádios Novo Tempo, um abraço carinhoso. Mande as suas perguntas, você pode mandar pelo nosso SMS, o número é 12-99156-6972, ou então pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Nas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Participe, você tem várias formas de participar, não tem desculpa para não ter como mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? A próxima pergunta que chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Breno de Cariacica. Olha, o Espírito Santo aí participando em massa aqui com a gente e mandando boas perguntas que coloca você, meu amigo Leandro, na mira da verdade. Olha só a pergunta. Em Atos 15, 29... o Colégio de Apóstolos foi unânime que os gentios apenas deveriam se abster de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e das carnes de animais sufocados e imundos e da imoralidade sexual. Minha dúvida é se aquilo foi visto por bons olhos pelo Espírito para não pôr sobre os convertidos um fardo pesado como o da circuncisão, por exemplo. Algo indica que valeu apenas para a época da igreja primitiva ou podemos aplicar apenas esses preceitos necessários hoje? Olha aí, a questão é a seguinte, se ali foi unânime o Colégio dos Apóstolos dizer que eles não podiam comer apenas alguns tipos de carnes que eram sacrificadas a ídolos ou com sangue, isso nos dá a entender que a gente está hoje liberado para comer qualquer coisa,
né? Ou será que isso foi apenas para aquele tempo, hoje isso aí já está liberado? Como que a gente pode entender esse contexto aqui do que eles fizeram em relação aos gentios lá na época? Parece que eles fizeram um jeitinho ali para aceitar os gentios. Como é que é isso? Aqui foi uma questão interessante. Ali em Atos capítulo 15 percebemos o seguinte, que os judeus cristãos queriam impor a circuncisão como uma forma de se tornar um cristão. A circuncisão era um sinal tribal entre Deus e o povo de Israel, em que era feito um corte no prepúcio do órgão masculino, como um sinal de que a pessoa agora pertencia à tribo de Israel, não é? Então eles estavam impondo isso como uma questão moral. Aí o que aconteceu? Os apóstolos se reuniram num concílio e perceberam que não, isso era um sinal tribal, isso era uma identificação do povo de Israel. Agora, exigir dos gentios, dos não-judeus, que ao se tornarem cristãos devessem praticar esse rito, não era necessário. Porque este não era um rito de ordem moral, diríamos assim, como os preceitos dos 10 mandamentos. Não é? E como outros preceitos que têm a ver com pureza, que têm a ver com cuidado do corpo, como mencionados em Atos 15, 28 e 29. Então aqui a questão foi essa. Foi se deveria seguir a circuncisão como um princípio de ordem moral. Agora, infelizmente, alguns argumentam, com base nesse texto, o seguinte: já que nesse texto Deus orientou aos gentios a se absterem da prostituição, da carne de sangue de animais, então o sábado não tinha importância. Olha, a pessoa que chega a essa conclusão, ela está mais por fora do que arco de barril, né? Porque aqui no mesmo texto, nós não vemos os apóstolos orientando os gentios a dizimarem. Agora, engraçado que esses que não gostam do 4º mandamento, eles gostam do dízimo, né? Então, meus amigos, sejamos sinceros com o texto bíblico, não é? E deixemos que o texto bíblico fale por si e não coloquemos ideias no texto que não existem. Ok, meu amigo, muito bem. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós estamos aqui prontos para responder através da palavra de Deus. Eu gosto de reforçar aqui, não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, muito menos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas sim o que a Bíblia Sagrada nos fala. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte, mande suas questões para a gente. E se você não concorda com alguma resposta, nós estamos abertos, pode escrever para a gente. Nós podemos conversar sobre o assunto e apresentar o que a palavra de Deus quer dizer sobre o assunto, tá bom? Então, não tenha preconceitos não, pergunte o que você quiser e eu já agradeço pela sua participação. Nós temos aqui a participação pelo Facebook, William Filho, que a sua pergunta agora está na mira, assim como o Daniel, que mandou pelo SMS, que eles estão respondendo a mesma coisa. O Daniel diz assim, antes de qualquer coisa, eu admiro esse programa tão interessante de estudo da palavra. Obrigado, Daniel. Realmente nós estamos aqui para estudar juntos a palavra de Deus. E o assunto é o seguinte, o William disse assim: será que hoje eu irei ter a minha resposta? William, sua pergunta está na mira. Gostaria de saber o seguinte: onde está o mandamento de Deus, não matarás? Em Levíticos 20, de 9 a 20, que Deus afirma nesse capítulo para não matar. Se alguém desrespeitar as ordens, como olho por olho e dente por dente, sei que era uma lei dura para a época, mas se é para seguir, tem que seguir todos os mandamentos à risca. Ora, se Deus escreveu não matarás, por que havia um monte de guerra, um monte de morte, que tinha o consentimento do Deus Criador, professor Leandro Quadros? Muito boa pergunta. Quando lemos Êxodo capítulo 20, amigo William, percebemos uma coisa interessante. Aqui em Êxodo capítulo 20, verso 13, onde há o mandamento não matarás, o mandamento, assim como os outros 9 mandamentos, foram dados a nível interpessoal. Ou seja, Deus realmente disse que você e eu não devemos matar. Na verdade, nenhum ser humano deveria matar, mas infelizmente existem os criminosos que matam. Agora, Deus, no Antigo Testamento, ele deu a lei, a autoridade de aplicar a pena capital a certos crimes hediondos. Eu não estou aqui discutindo se hoje isso é correto ou não, eu tenho uma opinião particular muito definida, mas não vou dizer porque aqui não é a minha opinião que vale, é o que a Bíblia diz. Não é? Agora,
A Bíblia é muito clara em dizer que o mandamento não matarás é a nível interpessoal. Agora, Deus deu sim a lei, a autoridade para executar crimes hediondos. Isso não é uma contradição, porque Deus é o legislador da lei, de acordo com Isaías 30, 22. E ele deu à lei autorização para isso. Então você encontra, por exemplo, aqui um texto muito claro sobre isso. Vou ler para você aqui o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo, vamos ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, eu acho outro. Eu acho que é 21. Tito, não é Deuteronômio 21. Vamos para Levítico 18. Vamos fazer igual aquela outra vez, hein? Aquela outra vez, né, Só amigo? que eu tava vendo as perguntas aqui, não reparei qual que é o assunto, viu? Os neurônios aquela vez queimaram. Mas, olha, eu vou te descontrair um pouquinho. Estão mandando aqui os parabéns para você também, porque hoje é o dia do professor, viu? Olha aí, ó. Obrigado por sua bondade. Aqui encontrei o texto, ó, Levítico capítulo 20. Aqui uma lista de crimes que Deus autorizou a lei executar. Então, por exemplo, aqui lemos no versículo 11 do capítulo 20 de Levítico: se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. E aí você lê aqui uma série de crimes que Deus mandou passar a faca, diríamos assim, não é? Quando não havia o arrependimento. E aí Deuteronômio, não é? Vamos ler aqui Deuteronômio 21, 22, diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. E segue umas orientações. Então, Deus nunca quis que a vida fosse tirada. Deus é o autor da vida, de acordo com Atos 3,15. Agora, num contexto de pecado, quando ele deu o mandamento não matarás a nível interpessoal, ao mesmo tempo ele autorizou a lei a executar o transgressor, quando esse transgressor cometia crimes hediondos, era um criminoso e tudo mais. Então, isso não é uma contradição, ainda mais considerando o que eu mencionei de Isaías 30, 22, não é? Deus é o legislador da lei e ele pode conferir autoridade a quem ele quiser. Ok, professor, muito bem. Agora você acompanha aquele quadro que a gente fica intrigado. Momento da mentira. Existe uma mentira muito largamente espalhada em alguns meios acadêmicos que diz o seguinte, que a fé é cega. Dizem que a fé é cega e que, portanto, se uma pessoa tem fé, ela não usa devidamente, diríamos assim, da sua racionalidade. Pois eu quero garantir para você e lhe dizer que isso é uma enorme mentira. É uma enorme mentira porque olha como é a fé cristã ensinada por Jesus Cristo. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nada há de fé cega na fé cristã. Por quê? A fé cristã se baseia em evidências. É óbvio que a fé transpõe a razão, mas a fé não está contra a razão. Porque a fé cristã ensina-nos a amar a Deus com todas as nossas forças e com o nosso entendimento. Para eu amar alguém, eu tenho que entendê-lo, eu tenho que conhecê-lo, pelo menos por meio de algum tipo de revelação. E neste caso, a Bíblia, temos a natureza, temos a atuação do Espírito Santo em nós. Então, se você é um estudante universitário e algum professor seu disser para você que a fé é cega, com todo respeito, mostre que ele está mais por fora do que arco de barril, né?
ele não sabe o que está dizendo. A fé não é cega. A fé se baseia em evidências. E é por isso que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele faz um convite a todo cristão a santificar a Cristo no coração e estar preparado para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em nós. Ou seja, usar da racionalidade para mostrar as evidências da fé cristã. Portanto, a ideia de que a fé é cega e que não se baseia em evidências é uma grande mentira. E qualquer pessoa honesta não pode se apegar a uma farsa argumentativa dessas aí. Muito bem, professor. Já que você falou aí mais uma mentira do programa, aqui no programa, vamos relembrar o que aconteceu a semana passada? Vamos! Você falou aqui de uma mentira referindo-se a uma revelação dada a uma mulher que teve a revelação de voltar para o seu marido e o seu marido era um drogado, não queria trabalhar, viciado, não queria nada com nada. Enfim, era uma pessoa que não valia nada e que Deus não revelaria para que ela voltasse, uma pessoa que não atraria felicidade, que estaria tirando-a dos caminhos de Deus. Agora, eu lembrei a você sobre um episódio bíblico do nosso querido Oséias, que teve a revelação de Deus para que ele casasse com uma prostituta. Como que a gente pode considerar que isso aí não é vontade de Deus? Me diga aí, velhinho. Pois olha, você, como um amigo, muitas vezes da onça, né? Você quer me passar rasteira aqui. Mas eu vou te dar a resposta para você. Veja bem, o que nós dissemos realmente, que uma moça recebeu uma revelação dizendo o seguinte: olha, mesmo que esse indivíduo seja um drogado, não queira se libertar das drogas, não quer trabalhar, você tem que sustentar ele, fique com ele do mesmo jeito. E aí eu mostrei que, 2 Coríntios 6:14-17, não é? Deus não dá uma revelação contrária ao que está revelado nas Escrituras, que é o seguinte: Deus não pediria para ela se casar com uma pessoa que não tem fé em Deus. E acima disso também não está disposta a ter mudanças para melhor. E aí o Tito lembrou muito bem do caso de Oséias, que Deus pediu para ele casar com uma prostituta. Então, como que, neste caso, a revelação de Deus parece ter ido contra os princípios dele? A resposta que demos é o seguinte: mesmo Deus tendo pedido para ele ficar com aquela mulher, no momento em que ele casou com ela, ela não estava traindo-o. E além do mais, interessante que aqui em Oséias 1:2, na verdade 3, é dito dela o seguinte: ela se chamava Gomer, era filha de Diblaim, ou seja, ela pertencia ao povo de Israel. Então Oséias não cometeu um julgo desigual casando com uma incrédula. O texto diz que ele casou com uma mulher de prostituições. E quando vamos para o capítulo 3, percebemos que ela realmente passou a traí-lo depois. Olha o que diz aqui o texto: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Ou seja, depois ela acabou traindo ele, se tornou adúltera. E aí Deus pediu para que ele voltasse com ela pelo seguinte: Deus tinha que ensinar para o povo de Israel o quanto ele os amava. E como que Deus ia ensinar aquele povo rude, rebelde, que ele os amava apesar de eles adorarem vários deuses pagãos e abandonarem a Deus? Ele pediu para Oséias que ele ficasse com esta mulher, que era uma crente, diríamos assim, só que ela tinha esse problema, ela não era fiel, não é? E aí, cada vez que Oséias a perdoava, o povo olhava aquilo e se escandalizava, mas como ele consegue fazer isso? Aí era a forma de Deus dar mensagem por meio dele da seguinte maneira: olha, assim como eu perdoo a minha esposa por ter me traído, Deus perdoa os adultérios espirituais de vocês. Então Deus tinha um propósito muito específico. E ele não pediu, amigo Tito, para Oséias se casar com uma descrente. Ela era assim do povo, tornou-se adúltera depois.
E aí não contraria aquele princípio que explicamos semana passada, não é? De que Deus não vai dar uma revelação para um profeta, dizer assim para uma moça, olha, case com aquele pica-fumo lá, aquele mau caráter lá, que não quer trabalhar, não quer fazer nada e tudo, e você sustente ele. Mesmo, e ele ainda nem quer saber nada de Deus, então Deus não age assim. Então não é uma contradição, mesmo que o amigo Tito queira me passar rasteira todas as terças-feiras aqui. Né? Muito bem, professor, você saiu bem dessa, mas eu ainda te pego. Vamos lá. A próxima pergunta está no Facebook, quem mandou foi o Frank Fraga. E ele diz o seguinte, antes de eu colocar a pergunta do Frank, eu queria aproveitar e convidar você para curtir a nossa fanpage. A nossa fanpage é namiradaverdade.nt. Vai lá e curta a nossa página, participando, mandando suas perguntas para a gente também. Amigo Obrigado Tito, por você estar aí seguindo a gente na Mira da Verdade e é um prazer tê-lo aqui no nosso Facebook. Amigo Tito, desculpe eu te interromper, Tito. Oi. Só para lembrar o nosso telespectador que tem muitas novidades vindo aí no Facebook do programa. Vamos ter momentos ali de debates para desmascarar seitas, então você tem que curtir a nossa página no Facebook e acompanhar, porque vai ter muita coisa pesada ali para quem gosta de estudar a Bíblia. Legal. A gente colocou aqui um post antes de começar o programa, abrindo a oportunidade de você mandar a sua pergunta. Já tivemos mais de 24 mil pessoas mandando a sua pergunta ou acessando esse link. Então participe aí, curta a nossa página e vamos junto aqui colocar o professor na mira da verdade. Olha lá, professor, o Frank manda a seguinte pergunta. Gostaria de colocar uma pergunta na mira. Se Deus não leva em conta o tempo em que não conhecíamos a verdade, por que na época do santuário Deus pediu ao seu povo trazer ofertas de sacrifício pelos pecados de ignorância, por ignorância? É o que está lá em Levítico 4, 27 e 28. A gente já falou aqui que Deus, logicamente, não vai condenar o tempo de ignorância. Se eu não sei um caminho da verdade, Deus não vai cobrar aquilo de mim. Só que lá no passado, com o povo, Deus pediu uma oferta de sacrifício para aqueles pecados que as pessoas nem conheciam. Isso aí não é uma contradição não, meu amigo? Aí é que está um detalhe importante. O nosso querido telespectador está com o pressuposto um pouquinho errado. Quando o Atos 17 afirma que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, Paulo está falando num contexto seguinte, de que como eles não sabiam, aquele povo gentil pagão não sabia que existe só um único Deus, agora que eles sabem, eles devem viver de acordo com aquilo. Agora, o fato de Deus não considerar os tempos de ignorância não significa que a pessoa não tenha pecado, mesmo por ignorância. Mesmo quando pecamos por ignorância, pecamos. Então, o sacrifício era exigido em Levítico 4, porque o pecado por ignorância também é pecado, também é transgressão da lei. E só há perdão de pecados, de acordo com Hebreus 9, 22, quando há o derramamento do sangue da vítima no lugar do pecador. E aí mostra um outro detalhe, que o pecado por ignorância, ele vai trazer condenação do mesmo jeito, mesmo que um grau de castigo diferente. Então Lucas 12, 47 e 48 diz isso. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele servo que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, pecando por ignorância ou não por ignorância, vai ser castigado do mesmo jeito. Porque só pode ser perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, haverá sim graus de castigo. Uma coisa é o indivíduo ser castigado por pecar por ignorância. Outra coisa é um indivíduo não ser ignorante e pecar por livre e espontânea vontade. Há castigo para ambos os pecados, mas também, graças a Deus, há perdão para ambos os tipos de pecados. Porque Hebreus 9, 22 diz o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Se você aceita Cristo como seu Salvador e crê que Ele derramou sangue na cruz para limpar você dos seus pecados, tenha você pecado de forma consciente ou por ignorância, o perdão de Deus lhe alcança. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui veio
veio pelo nosso Twitter. E ela está baseada no livro de Mateus, no capítulo 16. A Elizabeth Estrela, ela pergunta o seguinte: em Mateus 16, Jesus repreende Pedro depois de sua confissão. Qual é o demônio que estava em Pedro? Quando Jesus disse assim: Pedro, sai de ré, Satanás, dá a ideia de que Pedro ali foi tomado por um demônio, é isso mesmo, professor? Realmente. E isso dá a entender de que qualquer um de nós, mesmo estando nos caminhos de Deus, Satanás pode se apoderar da pessoa por alguma coisa que ela fala. É isso mesmo que dá-nos a entender o texto? Olha, é isso mesmo, Tito. Mesmo que 1 João 5,18 diga que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca, nós podemos, em certos momentos, permitir que o diabo nos use. Né? Permitir ou até mesmo, sem querer, estar sendo usado por ele? Isso pode acontecer? Nos afastando de Deus e dando terreno para o inimigo, isso pode acontecer. Ok. Então, aqui, olha o que diz aqui, ó, em Mateus, vou ler isso, Mateus 16, 23. Depois que Pedro meio que disse para Cristo assim: não, você não vai morrer, não. Cristo viu que quem estava falando aquilo por meio de Pedro era o diabo. E aí Jesus falou o seguinte: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, realmente, o diabo pode utilizar-nos em certos momentos. Vou dar um exemplo claro. Quando você, que está me assistindo, me escutando na Rádio Novo Tempo, usa palavras para destruir o seu cônjuge ou seus filhos, o diabo está usando você. Não é Deus que está usando você. Deus usa as nossas palavras para construirmos as pessoas. Ou para ajudarmos a corrigi-las com amor e carinho. Então você usa as palavras, assim como Pedro usou palavras para destruir o ministério de Cristo, porque o diabo usou, se você usarmos palavras ruins contra o nosso cônjuge, contra nossos filhos, o diabo está nos usando. Mesmo sendo cristãos, então tenha cuidado, porque o diabo não brinca em serviço. E se você permitir que ele use você mesmo em graus menores de possessão, no final ele vai acabar arrebentando com a sua família, né? Ok, professor, muito bem. Bom, tá gostando do programa? Ou gostou do programa? Já estamos no final. Mas antes de terminar o programa, eu quero dar um presente a você. Se você é alguém que quer aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, se você é aquela pessoa que gosta de estudar o livro sagrado, eu tenho esse presente aqui para oferecer para você. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Na verdade, não é apenas uma revista, é um curso bíblico completo, com 16 lições para você estudar a Palavra de Deus e aprender. E no final da revista você tem aqui um questionário para você colocar aqui, expressar os seus conhecimentos. Para você receber essa revista aqui na sua casa, sem pagar nada, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver a foto dessa revista. Você clica em cima dela, você vai para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais, para que ela possa chegar na sua casa direitinho, sem custo algum. E além do mais, de você receber essa revista gratuitamente, ao você completar todas as lições e mandar para a gente, ou então responder as perguntas através da internet, que tem dizendo aqui como você faz, você também pode escolher um desses 3 CDs que nós vamos dar de presente para você. Um de grupos, trios e quartetos, outro de duetos e um outro de solos. Você vai poder escolher um desses 3 CDs que vai ser o presente de você terminar o curso bíblico, tá bom? Então, peça para a gente agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim, acessando o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, chegou ao final do nosso programa e a gente se encontra para mais perguntas na terça que vem, ok? Tá bom, meu amigo. Um abraço a você, um abraço ao nosso telespectador, amigo ouvinte, internauta. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Deus lhe abençoe. E aqui no programa você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Tchau!